Família, nessa altura do campeonato, tenho certeza que quando você pensa em quem faz a meta, né, quem determina a meta da inflação, vem o Conselho Monetário Nacional na sua cabeça, e quem faz essa meta de inflação ela acontecer é o Banco Central, através da sua política monetária. Tenho certeza que isso já está claro na sua cabeça. Porém, também tem um fator, né, tem um agente, tem uma política que ela influencia e muito a inflação do país. E que, de preferência, teria ali que jogar junto com o Banco Central, que é o governo. O governo, ele faz a sua política fiscal. Por um lado, a gente tem a política monetária, tendo como seu principal agente o Banco Central, e pelo outro lado, tem o governo fazendo ali a política fiscal através dos gastos e da tributação, tá bom? Se você está assistindo essa aula e está acontecendo agora, bom que você consegue ver e visualizar na prática. E se você está vendo depois, você também sabe o que aconteceu, então serve. E eu digo o quê? Referente a esse novo empréstimo, essa linha de crédito que o governo está disponibilizando para a população, que colocar o FGTS como uma garantia. Beleza. O que acontece? Nesse mesmo período, o Banco Central aumentou a Selic para 14,25. Então, neste exato momento, com a Selic a 14,25, o Banco Central está tomando uma política monetária contracionista. Ele acredita no aumento da inflação, ele acredita que as coisas precisam se ajustar, e ele está tomando uma política monetária contracionista. Por outro lado, o governo, através da sua política fiscal, está tendo atos expansionistas, beleza? Então, são duas políticas distintas, a monetária e a fiscal. Inclusive, cada uma pode ir para um lado. Beleza, Lucas. E qual que está certa? Qual que é a melhor? Olha, o que está certo é o seguinte, ou melhor, quem está certo é o seguinte, eu vou dar minha opinião. Quem está certo é você que está aqui estudando e querendo melhorar de vida, beleza? Basta, né? Nossa parte aqui é querer não, é aprender. Então, bora para cima. A política fiscal refere-se ao uso de instrumentos fiscais, no caso, tributação e gastos públicos, pelo governo para influenciar a economia. Tem como objetivo promover a estabilidade da economia, controlar a inflação e estimular o crescimento e garantir a justiça social. Principais ferramentas são os impostos, os gastos públicos e empréstimos públicos, beleza? É a mesma ótica da parte monetária. Se você aumenta o gasto, se você tira muito do governo e joga para a população e tira pouco da população para o governo, você está tendo uma política é, expansionista. E o contrário, se você, como governo, coloca pouco na população, né? Assim, pouco no sentido de gasta pouco, dá poucos benefícios, e por outro lado, você coloca muitos impostos para a população, você está tendo uma política contracionista. Quando você diminui os impostos, os tributos, você está deixando a população com mais dinheiro, automaticamente, é uma medida expansionista. E quando você é, faz muitos gastos, políticas públicas, etc., você faz muitos projetos de infraestrutura e assim por diante, você está botando dinheiro na economia e, no caso, fazendo uma política expansionista, e o inverso vai valer, tá bom? Indo adiante, a gente tem aqui objetivos e efeitos da política fiscal. Controlar a inflação, estímulo do crescimento econômico, redução da desigualdade social e estabilidade econômica, tá bom? No caso aqui, de controlar a inflação, o governo ele pode reduzir os gastos e aumentar os impostos. Quando você fizer isso, você vai estar tomando uma atitude parecida do Banco Central querendo aumentar a taxa de juros. Vai ser uma política contracionista para você reduzir ou frear a inflação. No caso, o estímulo do crescimento econômico. O governo pode aumentar os gastos públicos ou reduzir os impostos para incentivar o consumo e o investimento, que nem eu falei, e redução da desigualdade social. A política fiscal pode direcionar os recursos para as áreas com mais necessidade, como saúde, educação, programas de assistência social. E no final das contas, pessoal, é muito complexo. Às vezes, a gente, quando está discutindo ou dando nossa opinião, a gente encara apenas uma variável, né?
só que é algo muito mais complexo, envolve muitas pessoas. E 4, estabilidade econômica, mantém a economia estável, prevenindo crises e bolhas econômicas. Efeito da política fiscal. No curto prazo, impacta diretamente a atividade da economia, alterando o consumo e os investimentos. No longo prazo, pode influenciar o crescimento sustentável e o nível de emprego e a distribuição de renda. Tá bom? Vamos ver aqui como pode ser cobrado, ou melhor, vai ser cobrado assim na sua prova. O governo brasileiro decide aumentar os gastos públicos, ou seja, o governo ele está aumentando os gastos. Se ele está aumentando os gastos, né, eu vou botar aqui gov. Se o governo está aumentando os gastos, ele está fazendo o quê? Ele está jogando dinheiro na economia, beleza? Ele está jogando dinheiro na economia. Então, isso é o quê? Isso é uma forma de expansão, é uma política fiscal expansionista, com infraestrutura para estimular a economia. Qual é o efeito imediato dessa decisão econômica? Antes de fazer a questão, também vale destacar o seguinte: outra forma que ele consegue ajudar ali, né, o fato de ele estar investindo em infraestrutura e assim por diante, é o seguinte: a economia tem um dinheiro aqui dela, beleza? E ela tem que mandar para o governo os tributos, né, os impostos. Então, mesmo que o governo ele coloque dinheiro dentro da economia, mas a economia ela sempre está retroalimentando o governo. Porém, se ele diminui essa quantidade de tributo que tem que voltar para o governo, então vai sobrar mais dinheiro na economia e por isso que reduzir os tributos, os impostos, é uma forma de você estar tomando uma política expansionista, tá bom? Letra A, aumento da inflação. Ó, se ele está aumentando o dinheiro na economia, aumento da inflação e redução da taxa de crescimento econômico, não. Realmente ele vai aumentar a inflação, porém ele vai aumentar a taxa de crescimento econômico. B, estímulo da demanda agregada, aumento do consumo e crescimento econômico. O que é demanda agregada? São vários fatores que formam o PIB ou a numeração do que está sendo analisado de forma agregada, né? Você agrega vários fatores. Então, o estímulo da demanda agregada, toda a demanda do país, olhando de forma macroeconômica, aumento do consumo e crescimento econômico. Faz sentido essa questão. C, redução do nível de emprego. Não, se tem mais dinheiro, tem mais emprego. Se tem mais infraestrutura, tem mais emprego. E D, aumento da taxa de juros. Não, quanto mais dinheiro em circulação, tende a ser menor a taxa de juros, tá bom? Então a nossa resposta certa fica sendo a letra B. E vamos aqui só ver uma coisinha. Efeito primário. Quando o governo aumenta o gasto público com infraestrutura, ele está estimulando a demanda agregada, ou seja, o consumo e o investimento na economia. O efeito secundário. Esse aumento nos gastos pode levar ao crescimento econômico, pois as empresas e trabalhadores envolvidos no projeto da infraestrutura geram mais renda. E qual é o resultado final? O aumento da renda, por sua vez, pode aumentar o consumo e o investimento no país. Esse tipo de política fiscal é um instrumento utilizado principalmente em momentos de recessão e baixo crescimento. E tem um outro fator que pode ser indesejado, que aqui é o aumento da inflação. Tá bom? Então, política fiscal na prática, identificação do problema, o governo analisa indicadores econômicos, avalia a avaliação de resultados, analisa os impactos econômicos, definição do instrumento da política fiscal quando está fazendo a formulação da sua política e implementação, execução das medidas fiscais, tá bom? Então, valeu, até a próxima e tamo junto.